Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Chegamos na lição de número 8 da nossa revista Betel Dominical, da editora Betel. E hoje iremos comentar sobre um assunto bem pertinente. Jesus nos ensinando a orar, a oração do Pai Nosso, o modelo de oração que o Senhor nosso Deus deixou para nós, para os seus discípulos. Você que pode, curva sua cabeça, como de costume, vamos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, reunidos para aprender um pouquinho mais da Tua Palavra. Eu peço que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, texto áureo. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mateus 6, 7. O que quer dizer essa palavra do Senhor Jesus? Lembrando que o Sermão da Montanha é um texto, é uma palavra, é uns ensinamentos que o Senhor Jesus deixou exclusivamente para os seus discípulos. E nós devemos ter em mente que a principal plateia do Sermão da Montanha era o povo judeu. Então, quando o Senhor Jesus trouxe essa palavra para que não useis de vãs repetições como os gentios, o povo gentil é todo aquele povo que não é judeu. Nós, brasileiros, somos considerados como os povos gentios. Então, quando o Senhor Jesus trouxe essa palavra ao povo judeu, era para que o povo judeu não pegasse práticas de outras religiões e trouxessem para o seu relacionamento com Deus. Pois os gentios, os pagãos, aqueles que não tinham a religião judaica como a sua única religião, aqueles que adoravam a outros deuses, tinham a prática da reza, a prática da ladainha, a prática de ficar repetindo em suas orações várias vezes a mesma palavra, o mesmo texto, a mesma frase. Nós temos um exemplo disso na Bíblia. Lembra lá no livro em 1 Reis, quando fala do profeta Elias? Elias, quando ele estava junto com os profetas de Baal e os profetas de Azera, que ele disse, olha, clama aí ao seu Deus. O Deus que responder primeiro, o Deus que fazer descer fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro de Israel. E os profetas começaram a clamar e clamaram a manhã toda, fazendo a mesma oração, orando, clamando, a ponto de se retalharem, não aconteceu nada. E o profeta Elias chega e faz uma única oração, simples e objetiva. E Deus ouve a oração do seu servo e cai fogo do céu e consome todo aquele altar. De forma, meus irmãos, que a oração tem que ser objetiva, a oração é simples. O primeiro ensinamento que o Senhor Jesus nos dá, não precisa ficar repetindo a mesma coisa sempre. Não é pelo muito falar que Deus vai nos ouvir. Não é pelo fato de você ficar repetindo a mesma ladainha, a mesma frase, fazendo uma ladainha. A ladainha é a repetição, da mesma frase durante várias vezes. Que Deus irá ouvir? Não há necessidade. A oração é simples e objetiva. Existem momentos que Deus pode ouvir e responder de imediato a oração. No caso de Elias, Deus ouviu a oração e respondeu de imediato. Já no caso de Daniel, Deus ouviu a oração, enviou a resposta, mas demorou 21 dias para chegar. Então, meu irmão, se você está orando e Deus parece que a resposta ainda não chegou, continue orando. Não pare não desista não. A resposta que você precisa, ela chegará na sua vida, nas suas mãos, em nome do Senhor Jesus. O nosso texto de referência está no livro de Mateus, capítulo 6, o verso 9, 10, 11, 12, 13, que é o modelo da oração do Pai Nosso que o Senhor Jesus nos deixou. A oração do Pai Nosso, ela é um modelo, é a forma que Jesus nos deixou para nós orarmos. Você percebe que a oração do Pai Nosso, nós podemos dividir ela em dois tempos, em duas partes. A primeira parte é o Jesus nos ensinando a nós, sempre quando formos falar com Deus, nós chegarmos primeiro adorando, exaltando, glorificando, agradecendo, louvando o seu nome, louvando a Deus pela sua magnificência, louvando a Deus pela sua beleza, por aquilo que Ele é, pela sua glória, agradecendo a Ele por
tudo que ele tem feito em nossa vida, tantos livramentos, saúde, o alimento, tudo que ele tem nos dado. Então, a primeira forma, dividindo a oração em duas partes, a primeira maneira é nós chegarmos sempre agradecendo a Deus, exaltando o seu nome, adorando ele, e depois apresentando as nossas necessidades. Então, um modelo básico, claro, nós podemos fragmentar a oração em várias partes para trazer mais ensinamentos, mais aprendizados para nós. Mas uma maneira básica, simples, mais fácil que o Senhor Jesus nos deixou primeiro adore, depois apresente a sua necessidade. Tópico 1, a oração modelo dos discípulos. 1.1, ensina-nos a orar. Nos dois evangelhos onde o Pai Nosso é mencionado, Jesus ensina a maneira correta de orar. Meus irmãos, e o mais interessante, lá em Lucas 11, nós vemos que nos dois textos no Evangelho, em Mateus e em Lucas, Mateus 6 e em Lucas 11, que Jesus fala sobre a oração. O interessante é que Lucas, ele relata os discípulos pedindo a Jesus para que ensinasse a orar. Em Lucas 11, alguns dos seus discípulos chegam e dizem para Jesus, Jesus, ensina-nos a orar. E o mais interessante, gente, é que os discípulos não pediu para Jesus ensinar a expulsar demônio, não pediu para Jesus ensinar a curar, não pediu para Jesus ensinar a profetizar, não pediu para Jesus ensinar a pedir dízimo, a pedir oferta, mas pediu para Jesus ensinar a orar. Eles entendiam que quando você ora e se relaciona com Deus, a oração gera intimidade. E quando você é íntimo do Pai, o Pai sabe qual a necessidade do Filho. Antes mesmo de você falar, ele já sabe aquilo que você precisa. Meu irmão, quando você for orar, ore, peça a Deus que Deus te enche daquilo que você necessita. Porque a Bíblia diz que antes mesmo de nós falarmos, ele já sabe do que nós precisamos. E muitas vezes nós não sabemos o que precisamos. Então, quando você for orar, falar com Deus, peça para que ele te dê aquilo que você necessita. Porque ele sendo nosso Pai, nós sendo seus filhos, o Pai sabe o que o Filho precisa. 1.2, a oração e sua ordem. A segunda parte da oração do Pai Nosso se ocupa das três necessidades essenciais do ser humano e das três esferas de tempo nas quais o homem se move. Aqui nós vemos Jesus enfatizando três necessidades básicas do ser humano. A primeira, o pão nosso de cada dia. Quando Jesus fala do pão nosso de cada dia, ele traz a lembrança dos judeus lá da época quando o povo saiu do Egito e estava no deserto. Todo dia Deus mandava maná para o seu povo. E qual que era a ordem básica? Qual que era o pedido que Deus fez para o povo? Não guarde o maná para o outro dia. Pegue apenas a sua porção diária, aquilo que você precisa para hoje. Não guarde para amanhã. E quando nós lemos esse texto na Bíblia, nós vemos que aqueles que guardavam para o outro dia o maná amanhecia todo bichado, todo estragado. Não tinha como você comer, guardar a comida para o outro dia. E todo dia Deus mandava o alimento. Todo dia Deus mandava a porção necessária para aquele dia. Ô, meu irmão, tira essa ansiedade aí do seu coração. Não fique tão preocupado com amanhã, não. Deus está cuidando. Deus enviou hoje, ele irá enviar amanhã. Não precisa ficar preocupado com o dia de amanhã, não. Se Deus está te sustentando hoje, amanhã ele também irá te sustentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso foi Jesus falando sobre o pão. Depois ele fala sobre o perdão, outra necessidade básica do ser humano. Todo ser humano, meu irmão, precisa ter perdão. O perdão, ele nos traz paz. O perdão, ele aumenta a nossa comunhão com Deus. Porque para você se relacionar bem com Deus, você precisa se relacionar bem com seu irmão. Para você ter uma boa intimidade com o nosso Pai, você precisa ter um bom relacionamento com o seu irmão.
E como você irá se relacionar com seu irmão sem que você libere o perdão? Guardando essa mágoa, essa angústia, essa tristeza no coração. Meu irmão, necessidade básica do ser humano, perdão. Aprenda a perdoar e libere o perdão, para que através de um bom relacionamento que você tenha com o seu irmão, você também possa se relacionar bem com o nosso Pai. E a última necessidade básica que Jesus ele trata aqui na oração é ajudar na hora da tentação. Meu irmão, Deus só permite vir sobre nós uma tentação que nós possamos suportar. Existem tentações e existem pecados que Deus nem permite chegar ao seu conhecimento. Tem pecado, meu irmão, que você nem conhece. Existe tentação que você nem conhece, que nem passa pelo seu conhecimento. Porque Deus sabe que se você conhecer, você não vai suportar ela. Você não irá conseguir resistir. Por isso que Jesus nos livra da tentação. Ele permite, a tentação que ele permite chegar ao nosso conhecimento é porque nós podemos suportar ela. Nós podemos resistir. Então, resista, suporte, diga não, pratique a renúncia para que você venha se relacionar bem com o nosso Deus e ter intimidade com Ele. Tópico 1.3, do pai para os filhos. Não era incomum os judeus considerarem Deus como pai de Israel. E essa era uma prática comum. Mas como pai de indivíduos numa relação especial, era bastante inusitada. Todos os judeus, eles estavam acostumados a ver Deus e enxergar Deus como o pai da nação de Israel, o Deus da nação de Israel. Então vem Jesus e apresenta não o pai de um todo, mas um pai de um indivíduo. Não o pai apenas da nação de Israel, mas o pai de cada pessoa individual, mostrando o relacionamento individual entre pai e filho, um relacionamento pessoal. Louvado seja Deus. Jesus nos ensinando isso. Jesus nos mostrando a respeito disso. Tópico 2. Deus e sua glória. Pai nosso que estás no céu. Homens de Deus do Antigo Testamento, como Noé, Abraão, Davi, jamais ousariam chamar a Deus de Pai. É em Jesus Cristo que o relacionamento pai-filho e entre o Criador Santo e suas criaturas pecadoras é celebrado de modo incrivelmente elevado e próximo. Pai nosso. Jesus nos mostrando que Deus quer ter um relacionamento entre pai e filho. Meu irmão, o seu Deus é o seu pai. Não pense que Deus é aquele juiz que está pronto a determinar uma sentença contra a sua vida. Nosso Deus não é um Deus de punição, não é um Deus que está ali com o seu cetro estendido para fazer um julgamento. Um Deus que quer ver você sofrendo. Não. Nosso Deus, Ele nos ama. Nosso Deus é o nosso Pai. Ele quer nos ter um relacionamento conosco. Um relacionamento entre pai e filho. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. O tópico 2 vai falar sobre santificado seja o teu nome. Santificado seja o seu nome é uma expressão de reverência que evita o excesso de confiança. Não tem como nós santificarmos aquilo que é santo. O nome do nosso Deus é santo. O nosso Deus é santo, nosso Pai é santo. Não tem como santificar aquilo que é santo. Então, esse é um exemplo, uma maneira que o Senhor Jesus nos deixou de nós adorarmos ao nome do Senhor Jesus. De nós demonstrarmos reverência ao seu nome. De nós louvarmos o teu santo e poderoso nome antes de qualquer coisa. Antes de qualquer petição. Antes de nós falarmos com ele pedindo qualquer coisa.
primeiro o adore. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no tópico 3 vai falar das nossas necessidades e carência. O pão nosso de cada dia. Orar pelo pão cotidiano é viver em total confiança na provisão de Deus. Israel havia aprendido essa lição com o maná do deserto. Aquilo que eu acabei de comentar é o relacionamento individual e o relacionamento contínuo. Todo dia estar se relacionando com Deus. Deus não quer, meu irmão, que nós venhamos orar a Ele só na hora que nós precisamos de algo. Só na hora da necessidade. E também, ora, fala com Deus, Ele supre aquela necessidade do momento, depois você esquece e não ora mais. Não, meu irmão, todo dia nós devemos nos relacionar com o nosso Pai. Todo dia nós devemos estar conversando, se relacionando com o nosso Deus. Tópico 3.2, o perdão de nossas dívidas. A oração nos ensina não somente a pedir o pão diário, mas também o perdão diário. Meu irmão, peça perdão a Deus todos os dias. Tenha o hábito de pedir perdão a Deus pelos pecados, tanto os pecados que nós falamos, os pecados que nós pensamos. Nós pecamos pelo falar, pecamos pelo agir e pecamos pelo pensar. Peça a Deus perdão pelas palavras que saem dos lábios, meus irmãos. Nós sabemos que a palavra tem o poder de mover o mundo espiritual. Nós movemos o mundo espiritual através das nossas palavras. Então peça perdão a Deus pelas palavras que são ditas na hora do nervoso, na hora da raiva, na hora da angústia, na hora da perseguição, na hora do estresse. Peça que Deus perdoe as palavras que nós dizemos contra os nossos irmãos no momento da angústia, no momento da ira. Que essas palavras não venham mover o mundo espiritual e que o Senhor Jesus venha romper aquilo que nós falamos sem saber. Peça perdão pelas atitudes, por aquilo que nós agimos, a forma que nós agimos. Perdão pelos pensamentos, pelos desejos, aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nós pensamos no oculto, ali no secreto. Meu irmão, tenha o hábito de todo dia pedir perdão a Deus. Se arrependa e peça perdão, porque o nosso Pai é poderoso para perdoar. E lembre-se, nós temos um Pai e nós somos seus filhos. O Pai conhece o Filho e o Filho todo dia deve aprender a conhecer o Pai. Conclusão. O fato de Jesus ter cultivado uma vida de oração quando exercia o ministério neste mundo e ensinado seus discípulos a orar, atesta a necessidade e relevância da oração na vida do cristão. Oração é falar com Deus e relacionamento com o nosso Pai Celestial. É estarmos abertos para Deus em confiança e louvor que tem reservado aos seus. Tenha o hábito de orar, meu irmão. Seja sincero na sua oração, seja objetivo na sua oração. Continue orando, não cesse de orar, pois a oração é a forma que nós nos relacionamos mais com o nosso Deus. Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa, a sua família e até a nossa próxima pré-aula, querendo Deus. Deus te abençoe.